Mateus capítulo 6, do verso 22 em diante até o verso 34, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo, disse o Senhor Jesus. Se os teus olhos, o teu olhar for bom, todo o teu ser será luminoso. Se, porém, o teu olhar for mau, todo o teu ser será treva. Portanto, caso a luz que há em ti para ser luz se transforme em treva, que horror, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Por isso também não podeis servir a Deus e às riquezas, a Deus e ao dinheiro. Dizer que amais a Deus e amais ao dinheiro. São senhores que não dividem o senhorio. Por isto, porque ninguém pode servir a dois senhores, e porque os olhos são a lâmpada do corpo, o meu olhar, o meu interpretar, os meus códigos de valores, o meu sentir, o meu posicionar-me na existência, que é o meu olhar, que são os meus olhos, que é a minha lâmpada, que vem dos meus pensamentos, do meu espírito, da minha luz, da minha reflexão, de como eu vejo. E se esse meu olhar não me levar a entender e a compreender que o coração demanda um culto só para ser feliz, um culto só para ser feliz, e ao invés disso eu tentar me dedicar a vários cultos de felicidade dentro de mim, senhores de felicidade, senhores de poder, senhores de prazer dentro de mim, eu morro tomado pela doença que carcome todos os humanos, que é a ansiedade essencial, que é fruto da desconfiança, que nasce da perspectiva de quem acha que tudo que se possa ter na vida é aquilo que se possa amealhar como poder, dinheiro, nome, fama, importância e reputação. Quem assim vê, quem assim pensa, quem assim interpreta a vida, e quem também pensa que é apenas um corpo que representa uma entidade social, que carrega um nome, uma identidade humana de um mamífero terráqueo, quem reduz a sua vida apenas a essa dimensão e, portanto, fica só com este olhar, porque que outro olhar lhe sobrará? Até mesmo o olhar que ele tem de Deus é uma desnecessidade. Seria. Ele só não se torna um ateu por mera covardia. Porque se a vida é só isso mesmo, se eu sou um mamífero habitante terráqueo deste planeta e tudo quanto possa me felicitar a vida tem a ver com o que eu alcance de confortos imediatos para o meu corpo e para gerar em mim a inexplicável ufania de poder e de imortalidade enquanto eu espero a hora de morrer. Se a vida fosse só isso, como para a maioria de nós é só isso na prática, o resultado mais simples era se tornar ateu, honesto. Mas não, nem para isso a alma presta. Para, no mínimo, um sincero ateísmo. O cara tem que se tornar um religioso covarde, canalha e safado, tentando servir a dois senhores. E glorificando dinheiro em nome de Deus, mamon ou qualquer outra coisa em nome de Deus. Porque não tem nem a honestidade
de se dedicar a um Deus só, ao Deus do seu ventre. Tem que querer batizar o Deus do seu ventre com alguma religião, em nome de algum Deus, mas que não tapa o buraco da ansiedade, porque o coração, na prática de tal pessoa, não é nada mais apenas do que um corpo ansioso, resfolegante e morrente, numa contagem regressiva para o tempo final, que não se quer pensar a respeito dele como morte, porque senão alguns não suportam, então preferem alienarem-se e buscarem todo tipo de anestesiamento para não sentirem o que lhes está acontecendo. Só que o inconsciente não dá descanso ao indivíduo e a pessoa fica tomada por essa ansiedade básica, latente e pulsante dentro do ser, que alimenta a indústria farmacêutica, que alimenta a indústria de bebidas, que alimenta todo o processo de drogas, que alimenta o processo de venda de roupa, de grife, de moda, que alimenta o consumo, que alimenta o capital na terra. E a ansiedade. Tire a ansiedade e o capitalismo morre. Tire a ansiedade e as seitas perecem. Tire a ansiedade, as religiões secam. Tire a ansiedade, as ideologias políticas se esvaziam. Tire a ansiedade do coração humano e encha o coração de paz lúcida. E você verá o planeta mudar dramaticamente, sem gastos financeiros de nenhuma natureza expressiva ou chocante. Porque o que está destruindo a Terra não é só o que os aparatos que a gente cria produzem como poluição. Esses aparatos não surgiram por geração espontânea, eles atenderam à demanda da nossa ansiedade. Por isso, Jesus diz, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. No grego, a palavra vida que aparece aqui não é aquela vida transcendente, de natureza absolutamente espiritual. Aqui está vinculado mesmo à psique, aquilo que no hebraico se vincularia ao apetite, ao desejo de que a existência seja um grande sorver de prazeres sempre em todas as coisas. Não andeis ansiosos por esta perspectiva de ser. Que fique claro. Não andeis ansiosos por atender às demandas da insaciabilidade da alma, do apetite caprichoso, é o que Jesus diz. Porque ele não se saciará jamais até em relação ao que você possa relacionar a comer e a beber, porque não se trata de fome nem de sede, se trata de comer cada vez mais do bom e do melhor, acumular cada vez mais para ter certeza de que se comerá, se poderá fornecer cada vez para outros que a gente queira mostrar como a gente pode, e beber cada vez melhor. Não se trata de sobrevivência, se está falando aqui de apetite, da psique, dessa ansiedade do consumo. Não se trata do pobre querendo levar um pedaço de pão para casa, para o filho, nem água para beber. Se trata de consumo, é ansiedade consumista. Nem andeis ansiosos pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não está falando de alguém que não quer andar nu pela rua, ou andar maltrapilho, não. É a ansiedade mesmo de que é a roupa que faz o homem, que faz o corpo. Assim como é o carro que faz o cara.
é a grife, ou é o formatinho do corpo, se ele está trabalhado ou não está trabalhado, que faz a pessoa, que gera a importância da chegada dela. E a isso, milhões são dedicados, dedica-se a vida. Tem gente que diz que a alma não consegue se sentir confortável se o corpo não estiver perfeito. Tem gente que diz que entra em depressão se o corpo não estiver perfeito, se a barriga aumentar, se depois da gravidez a flacidez não der lugar a um torneamentozinho mais adequado para o padrão ginasta dessa geração. Se deprimem, meu Deus. Tomam remédios psiquiátricos. Quando voltarei a ser outra vez eu? Nunca mais, minha filha. Nunca mais. Como eu, há um minuto atrás, não volto mais a ser. Eu estou aqui, olha, me assista. Se você tivesse uma câmera de lapso de tempo, se a gente pudesse gravar apenas o tempo que eu estou falando aqui, a gente acelerasse, você ia ver como eu já tinha descamado aqui num monte de coisa. Estou morrendo. Mas eis que vivo por causa de outra perspectiva. Do contrário, se eu ficar preso e amarrado apenas a esse corpo já foi jovem. Hoje ele está ficando todo enrugado. E vai ficar cada vez mais enquirquilhado, por melhor que eu o trate e que a gente tente se entender. Porque a vida, minha gente, é mais do que o corpo. A vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. A vida é mais do que o tipo de comida que você come. A vida é como você come. E é mais do que as vestes. O corpo é mais do que as vestes. É como você anda. Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Observe. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Eu não encontrei nenhum sabiá laranjeira mendicando nada nesses 8 anos que eu moro aqui nesse lugar. E a gente até sabe quando eles estão ficando velhos e vão morrer, porque a asinha deles cai assim, eles já ficam mais no chão. Aí você diz, daqui a uns dias aquele ali vai estar caidinho, ele vai ali. Mas de fome nunca vi ninguém morrer. Morre de velhos. Porventura não valeis vós muito mais do que os sabiás laranjeiras? Qual de vós, por ansioso, concentrado na ansiedade, desesperado, produzindo todos os hormônios num afornalhamento angustioso de ansiedade neurótica, por mais ansioso que esteja e que fique, poderá acrescentar meio metro sequer ao curso da sua vida? Isso é muito... cara, ao contrário, você pode tirar a vida com ansiedade. A ansiedade mata. A ansiedade produz uma adrenalina. Mas olha, um coquetel de adrenalina que ninguém suporta há muito tempo. O coração não suporta, as artérias não suportam, as coronárias vão ficando todas tensas, defeituosas. O teu corpo vive sob um estresse insuportável. É muita ansiedade, só de adrenalina o que ela gera, e dos outros derivados químicos, das outras drogas, das overdoses que o indivíduo tomado por ansiedade dá ao corpo o dia inteiro. Como o corpo não sabe o que fazer com tantos estímulos, as células não sabem por onde crescer, daqui a pouco tem câncer. É como se o corpo dissesse, eu não quero isso. E o que é um câncer, se não uma ansiedade celular? Que não para de crescer, de aumentar, de por si só. É uma célula ansiosa. Um câncer é uma ansiedade biológica extraordinária. Uma dica para quem quiser pesquisar: pesquise a relação entre câncer profunda e ansiedade biológica essencial, que é produzida por esse estado mental. Porque eu acho que se chegará mais perto
de discernir e entender o câncer do que pelas vias que se tem pesquisado até aqui. Qual de vós, concentrado na ansiedade, no vou conseguir, vai conseguir não, relaxa. A morte vai chegar, você não vai colocar um... Ela vai chegar mais cedo, se você Tem ficar como. só pensando nisso. Acabou, descansa, cara, já era. Quando a gente nasce, a gente morreu. Então aproveita, relaxa e goza. Né? Acabou, e se você está em Cristo, relaxa e goza eternamente mesmo. Você já gozou, já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Acabou. Aproveita. Aproveita. Porque no mais é trabalhar contra a vida. Toda ansiedade é contra a vida. Nunca é em favor da vida. Uma coisa que eu acho interessante, dentre as tantas que o Einstein dizia, é que ele às vezes se entregava 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses a tentar resolver um problema, e ele surtava, ficava louco, aí desaparecia no bosque e desgrenhava os cabelos e falava sozinho e ficava maluco e não resolvia nada e voltava frustrado, aí sentava e desistia, aí na hora que ele desistia dizia chega, na mesma hora ele dizia então eu parava de pensar e o problema me pensava e eu vi. Eu vi a solução escrita diante de mim. O que ele estava dizendo é que o que o impediu de ver foi a ansiedade de enxergar. Foi a ansiedade de enxergar. Na hora que ele entregou a ansiedade de enxergar, ele viu, porque ela funciona como impedidor, não como revelador. A ansiedade não revela, ela impede. Bloqueia, né? Ela bloqueia, ela reduz, ela corta, ela entope, ela é contra mim. Ela não é em meu favor. Agora, eu só fico ansioso quando eu acho que eu estou perdendo tempo. Quando eu acho que eu fui deixado para trás, ou eu estou ficando para trás, eu fico ansioso. Tem outro tomando o meu lugar. Tem outro tomando meu lugar. Aí eu fico ansioso que é para eu perder o meu lugar. Eu fico ansioso que é para eu ficar tão obcecado que eu não tenha mais paz para estudar. Eu fico tão atarantado que eu não tenha mais mente para compreender. Eu fico tão angustiado que eu me desfoque no meu fazer e acabe cumprindo a profecia da minha desconstrução que foi nascida do meu medo ansioso e da minha ansiedade medrosa, do meu paganismo essencial, do meu espírito suicida. Porque quem escolheu, como eu disse no início, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e morrer, escolhe todo dia comer aquilo que mata também. E loucamente chama a ansiedade de o meu dever responsável. Nós somos tão malucos que a gente pega justamente o que nos mata e a gente chama de nossa virtude. O cara chama a ansiedade dele de minha responsabilidade. Tá pensando que eu sou moleque? Tô aqui arrancando os cabelos é porque eu não sou moleque. Tá pensando o quê, mulher? Tem um homem aqui, desempregado. Aí o cara começa a quebrar o que tem. Começa a arrebentar o que tem. Ele já está com pouco. E o desespero, a ansiedade dele vai tirar dele o pouco que ele tem. Porque vai roubar dele toda a possibilidade de trabalhar em favor dele mesmo. E quanto mais ele neuroticamente se puna na perspectiva moral, dizendo um homem como eu não podia estar desempregado, porque eu perco o respeito da minha mulher, dos meus filhos. Meu Deus, todo homem sabe exatamente como é que um homem responsável se sente quando não pode prover para os seus. Isso chega com uma força sagrada no coração das pessoas. É um dever moral de uma neurose obrigatória. Se você não se desesperar naquelas condições,
você é praticamente um psicopata familiar. Irresponsável. Né? Totalmente. Você tem que morrer de angústia. Você prefere entregar seu corpo morto à família por tal sofrimento do que viver para resolver o problema em paz. Porque a nossa loucura é assim que funciona. Por isso Jesus faz essas perguntas apelando para essa lógica mais básica da vida. Qual de vocês, por mais doido de ansiedade que esteja, pode acrescentar meio metro à sua vida? A ansiedade só tem o poder de tirar a vida, de acrescentar, ela não tem. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, o guarda-roupa? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, olha, tudo ele fazendo evocações da história, da natureza, de lógicas básicas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, a plantinha, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno para virar lenha, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, porque boa parte das nossas inquietações se alimentam com a nossa e da nossa conversação ansiosa. Diálogos ansiosos, amigos que só conversam sobre aquilo. Você encontra com pessoas, é só desemprego, medo de perder o emprego, é tudo negatividade, é angústia e mais angústia, conta é dívida e mais dívida, é o que eu não estou conseguindo pagar, e a ansiedade de um alimenta do outro. Eles ficam solidários um com a ansiedade do outro. E se ninguém lembrar, eles fazem questão de lembrar para que... Há casais que parece que não estão casados, sinceramente, se eles fizeram algum silêncio de problemas e de ansiedades familiares. Parece que eles não estão dando valor à família. Eles precisam demonstrar um para o outro quem é o mais ansioso pelo bem-estar daquela família. E aos filhos, vão criando crianças ansiosas, e eles são santo e responsavelmente ansiosos contra o Evangelho, em nome da moral. Que prisão, hein? É uma loucura, é tudo muito doido, Tony. No dia que a gente enxergar e nós virmos os labirintos nos quais a gente se prendeu mentalmente, como uma coisa remetia contra a outra, como se pedia de nós, aqui nesse mundo das loucuras do príncipe desse mundo de Satanás, se pedia de nós coerência com bilhões de coisas incoerentes entre si, uma trabalhando contra a outra e a gente tendo que ser leal a todas, sem fluxo de continuidade de vida entre eles. Por isso é que o Evangelho não manda você seguir sob hipótese nenhuma esse fluxo, ainda que isso implique em desobediência civil, mas desobedeça. Obedeça apenas o fluxo da coerência da vida. Porque até se você for oprimido por obedecer o fluxo da coerência da vida, o que você vai sentir não será a ansiedade da morte. Será um regozijo de vida. Estranhamente, mas é isso que brota em você. Jesus prossegue. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os pagãos, os sem consciência, os sem revelação, os gentios, os que não tiveram a informação da providência de Deus, da graça de Deus, os que não tiveram o privilégio de saber o que vocês souberam, é que vivem assim. É que se preocupam com essas coisas e são eles os que procuram todas estas coisas, eles procuram.
Porque eles só têm isso, eles só enxergam isso, a vida deles é só isso, eles não têm outra dimensão. Eles são os que não ganharam luz, só enxergaram isto e vivem assim. Do prato à boca, do berço à sepultura, da roupa ao lençol, do corpo à religião no máximo. Vida de animal. Só isso. Esses que não têm a lucidez do Evangelho, da transcendência, do significado de ter Pai e de confiar nisto, é que vivem assim e procuram estas coisas. Procuram estas coisas. Mas com vocês não é assim. Pois vocês sabem que o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Isso aqui é lindo. Porque quem não sabe, procura. Não sabe, mas procura. E tem gente que, porque não sabe do amor de Deus, procura também como se a única coisa que existisse para o bem da vida fosse aquelas coisas. Porque a terra é por dentro. E que tem que ter em abundância. Então não basta ter alguns pares de sapato que você use em ocasiões adequadas. Não, você tem que ter 427, que é para não usar nem não sei quantas vidas, não saber nem quantos tem. Não basta você ter calças adequadas para momentos adequados, você tem que ter a ponto de não saber mais nem o que tem. E é tudo assim, tem uns que vão aumentando, não basta ter um carro que te leve daqui para acolá, você tem que ter uma coleção de carros. Não basta ter o que cubra você, você tem que ter uma coleção de coberturas, você tem que se jactar de quantos metros cobertos tem as habitações que você é dono e nas quais você habita sem residir. É proprietário sem habitar. Porque é tudo assim, desse exagero só sobra isso. Como o Ike Batista disse, com toda a sinceridade. Olha, se quiserem podem me chamar de qualquer coisa, mas eu não entrei nessa querendo dar golpe em ninguém. Caloteiro eu não sou, nem gosto de ser, nem quero ser, e tentarei não ser, porque eu não entrei para dar calote. Agora, se quiserem dizer as causas reais da minha falência, podem dizer, foi narcisismo, rei na barriga, eu queria ser o homem mais rico do mundo, eu achei que eu ia ter o nome dos nomes muito, eu li o cara, e eu falei, poxa, poucos pastores eu conheço com coragem de admitir a verdade dos seus fracassos e falências, como esse cara está dizendo aqui. Ele falou isso? Falou, mais de uma vez já. Olha. Então, começou até a ganhar luz, né? Porque um cara que enxerga que o seu problema foi esse? Não foi negocial, não botou a culpa no mercado, botou a culpa em si mesmo, no seu surto megalomaníaco de querer sair abraçando o mundo com as pernas, ganhou meu respeito. Pelo menos fez uma autoavaliação de homem. Agora, a insaciabilidade das pessoas é imensa, como aquilo com que as pessoas se recompensam ou se pagam na vida também são capitais diferentes. Tem uns que se remuneram com dinheiro, outros se remuneram literalmente com roupa, com aparência. Você quer ficar rico? Não, eu quero desfilar. Ela não anda, ela desfila. Então a música. Quero ser vista, quero ser gostosa, cobiçada. E a grana a gente pensa depois. Eu quero todo mundo me querendo. Eu conheço muita gente assim. Eu conheço artistas, e você e todo mundo aqui conhece também, que dizem, olha, se tiver que trocar dinheiro e fama, o que você quer? O cara diz fama. Porque tem alguns que dizem, eu quero dinheiro. Mas quem ama mesmo a arte, diz, se tiver que escolher entre um e outro, dinheiro que eu não tenha.
que eu tome a cachaça dos meus amigos, mas que eu me imortalize como o cara que mexeu na música, na voz, na pintura. O que você quer ser? Salieri rico ou Mozart falido? Qualquer um que ame música diz: eu quero ser Mozart falido. Do que Salieri rico na corte do rei e medíocre. Então, como as pessoas se pagam, elas se pagam com capitais diferentes, mas todo mundo se remunera, em geral, com capital errado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, como está todo mundo no mesmo fluxo, servindo a mesma senhora, que é a morte, o salário é o mesmo salário, só vem com cara diferente. Ele paga com libra esterlina, ou paga com euros, ou paga com dólar, ou com ienes. Ou você fica achando que foi outro valor monetário, mas não foi não. Está tudo dentro do mesmo saco. É o mesmo salário sendo pago a você. É a mesma remuneração da vaidade, do vazio, da oquidão, do coisa nenhuma na alma. Ou como se a vida só existisse realmente aqui, né, cara? Só como se a gente fosse circunstanciado à terra, e fora da terra a gente está danado, porque o que nos espera é o nada. Sem saber de si é o nada, nada, nada. E fica mais estranho daqueles que dizem que creem em Deus. Agir assim, viver assim, eu acho muito estranho. Aí tem aqueles que dizem que creem em Deus, mas eles só creem em Deus como doutrina. Então o céu para eles é uma doutrina, o inferno para eles é uma doutrina. Entendeu? Deus para eles é uma doutrina. O cara chega e conversa contigo assim, eles vêm assim: ô pastor, o que o senhor fala sobre a doutrina da soberania de Deus? Eu digo: sobre a doutrina nada. Se você quiser conversar comigo sobre o Deus soberano, a gente conversa. Sobre a doutrina eu não tenho nada a dizer, não. Nada. A soberania de Deus eu experimento todo dia. Então, no máximo, é uma doutrina. O que doutrina enche o coração? Dá paz de quê? Ontem eu falei alguma coisa aqui sobre paz, não é? Que penso, logo existo, você perguntou. Foi. Falei: não tenho paz, logo sou, não é? E aí alguém escreveu lá: mas o que é paz? Lá no Facebook. O que é paz, pastor? Vou perguntar para você. É claro, porque as pessoas de fato não sabem o que é paz. Só não está sabendo. Deixa eu dar um exemplo. Pode dar. Paz é o seu neto chegar na sua casa, brincar com você, querendo apertar o seu nariz, porque ele ainda acha que você engoliu uma buzina. E quando aperta o seu nariz, você tem que buzinar para ele. Isso é paz, cara. Isso é paz. E algumas outras coisas assim relacionadas às circunstâncias. Se o feixe de nervo está doendo ali ou não. Ele não está nem aí se o seu sapato já está furado, se sua roupa está pulando em você. Não, se ele te encontrar com o sapato furado, ele vai achar uma maravilha. Não, ele vai adorar se o seu dedo sair. É aí que vai ser gostoso. Que vai virar o furdunço, vai ser no dedão. Não tem nada errado se você está comendo arroz com ovo e dá para ele. Ele adora aquele arroz com ovo, porque você deu. Você está. Ele quer você. Porque o seu Pai Celeste está. Para ele está. O Pai Celeste cuida. Então não tem problema. A lógica de Jesus é assim como de crianças. Por isso ele disse que se alguém não se fizer uma criança, não entra, não vê, não prova, não tem parte no reino de Deus. Por isso ele prossegue como uma criança, falando como uma criança, com uma lógica de criança. E diz: portanto, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, que está dentro de vós, no coração. Organizem as ordens interiormente, harmonizem tudo no íntimo. E busquem a justiça relacional do reino, a justiça do amor, da misericórdia, da fé, da bondade, do perdão, da graça. Tenham isso em primeiro lugar em tudo que vocês forem fazer, seja essa a luz do vosso olhar.
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meu Pai Celeste sabe que eu preciso vestir. Ele também sabe que eu não preciso ter roupa para não vestir. Eu só preciso ter roupa para vestir, ter calça para calçar, ter corpo para usar. E se eu tenho algum defeito físico, sempre existem as compensações que surgem em outras áreas, em outras sensorialidades, que se avultam, que se agigantam, que compensam. Tudo compensa na graça de Deus. Em quem falta braços surgirão pegadas mentais, de percepção, de olhares, de perseverança, de desejos, de vontades férreas, de tenacidades inexplicáveis. Tudo vem carregado de compensações, porque o Pai Celeste sabe o que necessitamos. Amém. E Ele sabe que eu preciso vestir, que eu preciso habitar. Você também. Que eu preciso comer. Ele sabe. Que eu preciso trabalhar. Ele sabe. Ele sabe como é importante para mim e para todos os seres humanos ganharem a vida com o suor do rosto. Ele sabe. Como fica mais gostoso. Tudo fica mais delicioso. Gozar a vida com a mulher que tu amas, com o homem que tu amas, com os filhos que tu geraste, comer gostosamente com eles o pão, beber alegremente com eles o vinho, porque essa é uma das pagas que a gente tem de viver no espaço-tempo. Mas até para usufruir isso, meu coração tem que estar cheio do amor de Deus, porque separado de Deus, quem é que consegue comer, beber, ter apetite, curtir mesmo ou se alegrar? Ninguém. Depois de um tempo, todo o paladar desaparece, todo gostoso se torna insosso. Tudo aquilo que era compulsão deliciosa em lua de mel vira lua de fel. Se o coração não estiver cheio de gratidão e de paz em Deus, tudo se torna excessivo e todo excesso faz mal à alma. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, nem com hoje à tarde, pois o daqui a pouco trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia, a cada momento e a cada hora o seu próprio mal. Jesus está ensinando aqui a maior evolução mental e espiritual possível, que é do indivíduo que se torna senhor da sua agenda, realmente capitão da sua alma. Realmente, muito mais do que o Mandela jamais sonhou em ser. Capitão da sua alma, quando ele diz, portanto, não vos inquieteis, e transfere a responsabilidade por não ser inquieto e ansioso para mim. Ele transfere para mim. Não seja inquieto. É uma questão de fé. Ele diagnosticou aqui em cima, diz que a ansiedade é falta de fé. Homens de pequena fé, que andam ansiosos, que sabem no que o Pai sabe, mas não confiam que o Pai sabe mesmo em meu favor. Tem uma leve suspeição. Gostariam de saber, mas não confiam nunca. Aí não se apropriam jamais, não ousam jamais, não provam jamais. É a quem tem que se lhe dará. Você dá o passo e o Pai põe o chão. Mas você tem que ir com confiança. E Ele dá essa responsabilidade a mim. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E ensina a você se tornar um soberano. Não na presunção, meu Deus, entendam, só os que não querem compreender, que pensarão outra coisa.
Mas não é de presunção que eu estou falando, é de confiança em fé. Porque de fato é algo maior do que eu, é um abismo que eu não posso passar. Eu não tenho em mim esse poder a menos que eu ande pela fé. Por isso é que ele disse que são homens de pequena fé que vivem ansiosos, porque quanto mais a fé vai se introduzindo no meu coração, mais eu vou aprendendo a ver caminhos aonde não há caminhos. Mais eu vou aprendendo a ver. E menos ansioso eu caminharei. E é uma questão de experiência, porque quando você chega na beira do abismo e você nunca tinha estado naquela posição para exercitar sua fé antes, você fica muito ansioso, muito aflito. E aí você vai com base na palavra, você vai com base no testemunho de outros irmãos conscientes e lúcidos, experientes em Deus, e você vai. Chega uma hora que você vai ter que tirar o pé e vai ter que ter a sua primeira vez e você vai ter que dar o salto. A experiência vai ter que ser sua agora. E depois que você tem a primeira vez, aí cumpre-se em você o que Paulo ensina em Romanos no capítulo 5. Quando você começa a aprender a se alegrar nas próprias tribulações. Se alegrar, se gloriar nas próprias tribulações, sabendo que vem coisa boa. Que a tribulação produz. Tribulação produz o que? Perseverança, paciência, esperança. Pois ela não deixa mais a gente confuso, porque o Espírito Santo é derramado no nosso coração e a vida vai ganhando concreção, certeza cada vez maior. Ele, todavia, diz que a responsabilidade é minha de não me fazer ansioso, de educar a minha mente no Evangelho. Educar a minha mente no Evangelho, a não atropelar agendas. São educações pequeninas que você vai fazendo. Que horas vem isso? Não, isso só vem 3 da tarde. Então por que você está me enfiando isso 9h30 da manhã? Não, aqui, o pessoal que trabalha comigo vê toda hora como é que eu faço. Escuta, isso não é amanhã. Por que você está me trazendo isso agora? Então, você me traga na hora. O prazo que eu preciso para isso, eu dou para todo mundo os prazos, olha. Prazo mínimo. Não traga na hora e não traga 2 semanas antes. Prazo mínimo. Porque eu não funciono de outro modo. Eu aprendi, isso tem me salvado. Não adianta querer me jogar 30 coisas. Eu vou fazer uma listinha mental e vou uma por uma até o fim. É a única maneira de chegar lá. E não adianta ficar pensando nas 30, dedicando-se a uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma de cada vez, que você faz mais rápido, faz melhor, faz para sempre. Você pode aprender a não andar inquieto. Tem horas que você se assusta, que você fica inquieto, tem uma season, uma estação de inquietação. Até você discernir. Mas não é padrão. Não é padrão, até você discernir. Quando você vai se habituando e você discerne, habituando a discernir, discerne a causa, você começa em cima. E você diz, não, eu sou homo pneumáticos. Sou homem espiritual, sou capitão nesse barco aqui. O Senhor me fez capitão dele. Se você manobra, Caio, não seja inquieto, domine, controle. Aí você tem que começar a controlar. É uma questão de levantar, de decisão, de andar. Tudo, meu amigo, que o Evangelho manda que eu seja, demanda disciplina de ser ele. Quando Jesus diz, não seja inquieto, ele está me ensinando uma disciplina anti-inquietude, que tem a ver com reorganização total da minha vida, da minha mente, dos meus valores, dos meus padrões, do que tem significado, do que não tem para mim. Se eu não tiver, se não fizer essa revisão total de significados, eu vou andar ansioso para sempre. Só é possível não andar ansioso sem estar entupido de barbitúrico, ou de calmante, ou de qualquer coisa assim,
se você tiver tomado o Evangelho, né? Se você tiver tomado o Evangelho de Cristo. Aí você vai andar com uma paz não química. Uma ausência de ansiedade que decorre da confiança, não do anestesiamento. Mas tem que mudar primeiro. Roupa tem que deixar de ter importância, vestimenta, casa, carro, grana, poupança, salários, currículos, apreciações, recomendações, reputações, tudo isso tem que morrer. Porque não dá para cultuar isso tudo e não viver ansioso. É impossível. São dois senhores, você tem que escolher. Até se que é ganha... Deus ou se são essas riquezas. Mesmo se o cara ganhar na cena, ele vai ficar ansioso porque pode perder. Ah, meu amigo, a gente já fez programas aqui sobre essa desgraça de ganhar na cena. É uma desgraça. Então, ansiedade só não acontece quando eu tomo o Evangelho. Quando eu aprendo de Cristo, que é manso e humilde de coração, e descanso nele. E cumpro a minha disciplina de descansar nele, porque descansar nele é uma disciplina. Porque o coração correr, né? Quer pular, quer se levantar e sair correndo. Eu vou atropelar. Um cara como eu, o primeiro impulso é de dizer assim: vou levantar correndo, vou sair correndo e vou resolver isso agora. Rapaz, você chegar e dizer: não vou não. Não vou não, porque senão eu vou ter que resolver isso 100 vezes se eu tentar resolver agora. É melhor eu pensar bem, porque talvez eu não tenha que resolver nenhuma vez. Ou só tenha que resolver uma vez se eu pensar bem. Porque se eu me levantar agora, pode ser que a solução que eu traga seja tão trágica que eu vou ter que resolver isso 100 vezes até isso ficar apenas rachado da desgraça que eu causei. Com a minha subteza do agora, sem sabedoria, ansioso e midiático. Não, deixa descansar, deixa sossegar, deixa parar, deixa quietar, deixa dormir em cima, deixa o tempo passar, deixa a noite e o sereno caírem. Deixa que as misericórdias de Deus se renovem numa nova manhã no seu coração, no seu olhar. Pensa bem, que provavelmente se você tiver que agir vai ser uma vez só e vai ser bem agido. Ou talvez nem precise agir já na manhã seguinte, porque a coisa tenha se curado enquanto você dormia. Então, Jesus me dá essa tarefa de ser o capitão da minha alma. Quando ele diz: não ande inquieto de coisa alguma, não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí você diz: e como é que fica Pedro? Pedro, que diz explicitamente na sua primeira epístola, lançando sobre ele, Jesus, as vossas ansiedades, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ora, fica igual. Ele só substituiu Jesus pelo Pai, né? Aqui Jesus chama de Pai. Pai Celeste sabe que necessitais, então confie. Pedro está dizendo sobre o Pai. Lança sobre o Pai, lança sobre Jesus, que é a mesma coisa. Sabe? Constantino ainda não apareceu para fazer a doutrina da Trindade ficar parecendo uma doutrina de laboratório. Eu e o Pai somos um, é assim, sem explicação mesmo. Misteriosamente inextrincável para ser divino, sem fazer parte de nenhum credo, só fazendo parte de todas as confissões de ser. Em nome do Pai, porque é Pai, do Filho, porque é Filho, do Espírito Santo, porque fala em mim. Então, o meu chamado é esse: seja capitão. Agora, a maioria de nós acha que isso é totalmente impossível. Acha que isso é tarefa para monge tibetano, ou é tarefa para santos em algumas montanhas de isolamento. Meu Deus, não, isso é tarefa para todo santo urbano, para todo discípulo de Cristo, para todo ser humano.
não andeis, é um chamado leigo, é para o povo, é para todo mundo, não é para especialistas de nada não. É para quem quer ser gente e viver com simplicidade essa lógica de crianças que confiam no Pai, que sabe e que cuida da gente. E é horrivelmente simples assim mesmo, sem nenhuma filosofia descritiva, só confiança. Só confiança. Mas dá uma agonia entregar desse jeito, né, cara? A pessoa fica, meu Deus do céu, já começa a se agoniar para ter que entregar nessa entrega. Agora, o que Mas Jesus também diz aqui é que enquanto isso não acontece, eu não deixo de ser o gentio, eu não deixo de ser o pagão. Porque eu não deixo de ser pagão quando eu aprendi uma doutrina sobre Deus. Eu deixo de ser pagão quando eu pratico Deus em mim. Não é quando eu sou ortodoxo, é quando eu sou ortoprático. Experiência de Deus não é ortodoxia, é ortopraxia. É andar no caminho reto, é praticar e encarnar o caminho reto. O Evangelho é o caminho reto e simples. Então, ele diz que enquanto eu não vou crescendo para ir praticando isso, o paganismo está dentro de mim. E que eu vou diminuindo o meu paganismo quando eu vou expandindo essa confiança no Pai. É só o descanso no Pai que vai me salvando e empurrando o meu paganismo existencial para fora de mim. Do contrário, sem descanso no Pai, eu sou absolutamente pagão, existencialmente falando. Por essa ótica, um monge budista que encontra paz na vida talvez seja menos pagão do que um cristão que vive ansioso por essas coisas. Um cristão nervoso? É. Meu Deus, que não consegue tratar bem os filhos, nem os netos, nem as crianças. E o monge budista está tratando bem ao próximo. Jesus pergunta qual desses conheceu o amor de Deus. Quem desses praticou o amor para com o próximo? O cristão nervoso ou o monge tibetano? Foi a mesma pergunta que ele fez em relação aos judeus de um lado e do outro lado o herege samaritano. E ele deixou claro que quem praticava o amor é que andava na ortopraxia que agradava a Deus. E não quem tinha uma ortodoxia que se desviava do compromisso do amor na vida. Então é tudo muito simples, não tem complicação, só complica quem não quer a solução, quem não quer a verdade. Porque quem quer sabe que está posto com a clareza esmagadora. E o que Jesus está dizendo, olha, se você quiser se converter, você vai ter que entregar a sua ansiedade e a sua confiança ao Pai. E vai ter que confiar nele. Você vai ter que parar de cultuar Mamon. Hoje está todo mundo iludido. Eles acham que dá para cultuar a Deus e ao dinheiro. Eles vão aí nos templos neopentecostais, com essas portas que são carrancas enormes abertas, dizendo venha ficar rico, Deus é 1000, vem. E aí eles vão e ficam achando que o Senhor abençoa Mamon, que Deus abençoa essa ansiedade por essa natureza de busca na vida, quando Jesus diz que ninguém pode, que não é possível, que não dá. Para quem já entendeu que não dá, para quem já compreendeu, está o convite do Evangelho. O convite do Evangelho não é para fazer de você um homem rico. Pode até ser que você fique rico ou rica. E se você ficar, seja generoso, seja dadivoso, seja bondoso, seja humilde, seja gente. Use o dinheiro para enriquecer a muitos, conforme a graça de Jesus se fez praticar em Cristo em nosso favor. Saiba disso. Mas o Evangelho de Jesus não veio para me fazer um homem rico. Eu posso circunstancialmente ter, por alguma razão, vir a ter, você, qualquer um de nós. E a recomendação será essa. Mas o Evangelho de Jesus me traz com certeza a promessa
de que eu terei paz. Mesmo que eu tenha pouco com que vestir, que eu tenha pouco com que comer, que eu tenha muito pouco ou quase nada onde habitar, mas eu terei paz. Paz. O Evangelho promete que se eu confiar no meu Pai, nada vai me faltar. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se eu buscar em primeiro lugar o reino, as coisas do amor de Deus na vida. E eu viverei assim, com essa companhia de bondade e de misericórdia singelos em mim, à minha volta, me perseguindo para o bem. O que o Evangelho promete não é que eu jamais ficarei doente, mas me diz que se eu adoecer, eu não adoecerei das doenças da minha angústia, nem do meu medo, nem do desassossego, nem adoecerei da minha própria doença. Porque se eu descansar e eu confiar e eu não andar ansioso e eu tiver paz, eu já elimino muita coisa que poderia me matar antes da hora. Amém. O Evangelho me promete saber que o Pai sabe. E saber que o Pai sabe me torna um cúmplice responsável e não neurótico. Eu sei que Ele cuida de mim e eu faço a minha parte, porque aquele que cuida de mim, aquele que diz, vejam, vocês valem mais do que aves, é o mesmo que me dá tarefas e disciplinas e me diz, não se inquiete, não trabalhe inquieto, não levante inquieto. Ao contrário, vá fazer o seu trabalho sem inquietação. Faça tudo colocando o reino de Deus na frente, que as prioridades se alinharão. E aí você trabalhará com o prazer de quem produz, sem ansiedade de quem faz. Porque vai fazer com amor. E quem faz com amor, faz sem sentir contra si mesmo. Faz se edificando. Faz para o bem da vida.